Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 10. Capítulo 81. O banquete de abertura do semestre em Hogwarts fervilhava com uma energia que ia além da animação habitual de uma reunião. Dumbledore, com os olhos brilhando com uma seriedade teatral particular, fizera 2 anúncios impressionantes. Primeiro, a Copa Intercasas de Quadribol foi cancelada naquele ano. Isso foi recebido com grande indignação e decepção pelos alunos, principalmente pelos jogadores de quadribol. Em segundo lugar, ele anunciou o motivo. Hogwarts sediaria o torneio Tribruxo, uma lendária competição mágica entre as 3 maiores escolas europeias de magia e bruxaria Hogwarts, Academia de Magia de Belch Batons e Instituto Durmstrang. Ele explicou a história, a glória e a lamentável taxa de mortalidade que havia levado à sua descontinuação séculos atrás. Assegurou-lhes que novas medidas de segurança estavam em vigor e que uma linha de idade seria traçada para impedir a entrada de alunos com menos de 17 anos. O salão explodiu em um murmúrio febril de excitação, a perda do quadribol instantaneamente esquecida diante dessa nova e emocionante perspectiva. Então Dumbledore fez sua apresentação final. Também temos uma nova adição à nossa equipe este ano, anunciou. Juntem-se a mim para dar as boas-vindas ao nosso novo professor de defesa contra as artes das trevas, professor Alastor Mould. As grandes portas de carvalho do salão se abriram. Ali estava um homem que parecia esculpido em madeira antiga, marcada por batalhas. Mancava pesadamente sobre uma perna de madeira com garras, e seu rosto era um mapa rodoviário de velhas cicatrizes. Um de seus olhos era pequeno, escuro e normal. O outro era uma grande esfera redonda, azul elétrica, que zumbia e girava em sua órbita, completamente independente de seu olho normal, examinando o salão com um olhar perturbador e penetrante. Uma aura palpável de paranoia e poder endurecido pela batalha emanava dele em ondas. Este era Olho Tonto Mould, o auror mais famoso de sua geração. Os alunos olharam fixamente, com uma mistura de medo e admiração em seus rostos. Enquanto Mould mancava para o corredor, os sentidos mágicos aguçados de Ariana, aguçados por um verão de intensa pesquisa e seu próprio amadurecimento, registraram uma dissonância profunda e imediata. Ela viu o homem, as cicatrizes, o olho mágico, a aura de poder. Mas por baixo disso, como uma nota dissonante em uma sinfonia, ela sentiu algo mais. Era a sensação de conhecimento de que a poção polissuco estava sendo usada naquele momento. Ela havia estudado suas complexas propriedades alquímicas com os flamels. Conhecia sua textura, a maneira como mascarava imperfeitamente a essência mágica do usuário, deixando para trás um leve resíduo que só os seres mágicos mais sensíveis conseguiam detectar. Para ela, o homem que se autodenominava Alastor Mould era como uma mentira. Sua mente, com sua velocidade assustadora, reconheceu imediatamente os pontos. O torneio Tribruxo em Hogwarts. Um novo professor supostamente confiável. Um plano complexo de um ano. E Harry Potter, o garoto por quem Voldemort era obcecado. Este era Barty Crouch Jr., o comensal da morte supostamente morto, jogando o jogo do professor. Uma certeza fria e calma a invadiu. Não se tratava de uma ameaça a ser monitorada. Era uma ameaça a ser neutralizada. Imediatamente. Ela não esperaria que um campeão fosse escolhido. Não esperaria por pistas misteriosas e tarefas perigosas. Não permitiria que a farsa continuasse por um único dia a mais do que o necessário. Naquela noite após o banquete, enquanto seus amigos discutiam animadamente sobre o torneio, Ariana escapou e enviou uma mensagem do patrono ao escritório de Dumbledore, solicitando uma reunião privada e urgente sobre um assunto de segurança interna crítica. Ela foi chamada imediatamente. Entrou no conhecido escritório circular, onde Dumbledore estava sentado atrás de sua mesa, olhando para ela com uma expressão curiosa e expectante. Ariana, disse ele calorosamente. Um assunto urgente tão cedo no semestre? Professor, ela começou com a voz baixa e séria. O homem que o senhor contratou como professor de defesa contra as artes das trevas é um impostor. O brilho nos olhos de Dumbledore desapareceu, substituído por uma expressão de atenção profunda e penetrante. Ele não a questionou. Ele não duvidou dela. Ele aprenderá ao longo do último ano que quando Ariana Dumbledore fazia uma declaração definitiva, ela se baseava em dados, não em especulações. Explique, ele disse simplesmente. Ele está usando uma dose contínua de poção polissuco, afirmou ela. Meus sentidos conseguem detectar a assinatura mágica residual. É tênue, mas inconfundível. O homem naquele salão não é Alastor Mould. Ela fez uma pausa. Dado o momento de sua chegada com o torneio Tribruxo e a ameaça iminente a Harry Potter, a conclusão lógica é que ele é um servo de Lord Voldemort, colocado aqui para manipular o torneio para os fins de seu mestre. Dumbledore ouvia, seu rosto se transformando numa máscara sombria e pétrea. Ele tinha suas próprias suspeitas sutis, um leve desconforto que não conseguia identificar. Ariana acabará de dar um nome e uma identidade terrivelmente plausível. Seus sentidos são extraordinários, minha querida, disse ele com a voz grave. Temo que esteja certa. Ele a encarou, a mente claramente processando as ramificações. Confrontá-lo diretamente seria perigoso. Se ele for quem você suspeita, é um mago poderoso e desesperado. Um confronto direto é desnecessário e taticamente imprudente, rebateu Ariana suavemente, já 2 passos à frente. Uma acusação pública causaria pânico generalizado e uma investigação do ministério que comprometeria a escola. Precisamos de um ambiente controlado. Uma armadilha. Ela expôs seu plano com a lógica fria e eficiente de um mestre estrategista. Você convocará uma reunião de emergência obrigatória com a equipe amanhã de manhã, ela instruiu. Informe-os de que se trata de um briefing de segurança sobre o torneio, apresentado pelo próprio professor Mould. É um motivo plausível que não despertará suspeitas. A reunião acontecerá na sala dos professores. Ela continuou com a voz precisa. Antes da reunião, você entrará em contato com Amélia Bones.
Você a informará que tem informações confiáveis sobre um comensal da morte infiltrado operando dentro do castelo. Você solicitará a presença de uma pequena equipe de elite de aurores, incluindo Kingsley Shacklebolt e Ninfadora Tonks. Eles estarão escondidos, desiludidos, e aguardando nas antecâmaras do salão. Dumbledore assentiu, sua expressão demonstrando intensa concentração. Quando a equipe estiver reunida, concluiu Ariana, vocês pedirão ao professor Moody para demonstrar um feitiço de segurança. Quando ele levantar a varinha, vocês darão um sinal. Os aurores surgirão. Ele estará cercado, em menor número e sem nenhuma possibilidade de escapar. Não lhe daremos chance de lutar. Simplesmente o prenderemos. Todo o caso estará encerrado antes mesmo que o resto da escola termine o café da manhã. O plano era perfeito. Foi um golpe silencioso, uma armadilha tão elegante e absoluta que o alvo nem saberia que estava em perigo até que fosse tarde demais. Usou a própria história de fachada do impostor contra ele e aproveitou toda a autoridade da escola e do ministério para garantir uma resolução rápida e sem derramamento de sangue. Dumbledore olhou para a garota de 14 anos parada à sua frente e por um instante sentiu uma profunda admiração. Ele havia passado décadas jogando uma longa e complexa partida de xadrez contra Voldemort. Ariana tinha acabado de olhar o tabuleiro, identificado a peça mais poderosa do inimigo e elaborado um plano para retirá-la do tabuleiro no segundo movimento. Uma estratégia impecável, Ariana, disse ele com a voz carregada de um respeito profundo, quase cansado. Vou providenciar tudo imediatamente. Ele se levantou com um brilho novo e duro nos olhos. Parece que o mandato do professor Moody em Hogwarts será ainda mais curto do que prevíamos. Capítulo 82. A reunião da equipe na manhã seguinte foi uma aula magistral de manipulação controlada. Os professores se reuniram em sua sala de estar, uma sala confortável com poltronas distintas e um aroma persistente de xerez. O impostor Moody sentou-se perto da lareira, seu olho mágico zunindo desconfiado, mas não tinha motivos para suspeitar de algo errado. Dumbledore estava calmo e cordial como sempre, e os outros professores resmungavam bem-humorados sobre o horário tão cedo. Escondidos atrás de tapeçarias e em nichos escuros, Amélia Bones, Shacklebolt, Tonks e 2 outros aurores seniores permaneceram perfeitamente imóveis, desiludidos e silenciosos com suas varinhas em punho. Obrigado a todos por terem vindo tão em cima da hora, começou Dumbledore alegremente. Como estamos sediando o torneio Tribruxo, achei prudente que nosso novo especialista em defesa, professor Moody, nos informasse sobre alguns dos protocolos de segurança atualizados. Ele se virou para o impostor. Alastor, talvez você pudesse começar demonstrando o novo feitiço de detecção de proteção que o Ministério implementou? O impostor Moody resmungou, satisfeito por ser o centro das atenções. É Dumbledore. Simples assim. Ele mancou até o centro da sala e ergueu sua varinha nodosa. Foi o último movimento que ele faria como um homem livre. No momento em que sua varinha foi erguida, Dumbledore deu uma tosse leve, quase imperceptível. Era o sinal. Num instante, a sala explodiu em ação disciplinada. Os aurores largaram seus feitiços de desilusão, surgindo do nada. Shacklebolt e Tonks o atacaram por trás, com as varinhas pressionadas contra seu pescoço. Amélia Bones estava diante dele, com a varinha apontada diretamente para o coração dele. Barto Crouch Jr., disse ela com a voz rachando como gelo. Você está preso. O rosto do impostor se contorceu em uma máscara de pura raiva e choque. Ele tentou lançar um feitiço, mas a própria varinha de Dumbledore era um borrão, e uma silenciosa azaração de petrificação o atingiu antes que ele pudesse pronunciar uma sílaba. Ele congelou, sua expressão de fúria estampada no rosto. A queda inteira ocorreu em menos de 5 segundos. Foi rápida, silenciosa e absoluta. Mais tarde naquela noite, durante o jantar no salão principal, Dumbledore fez outro anúncio. Tenho notícias um tanto alarmantes, mas no fim das contas, boas, começou ele com a voz calma, mas carregada de um tom de grande importância. Graças à vigilância redobrada do nosso novo professor de defesa e à rápida ação do Departamento de Execução das Leis da Magia, um fugitivo de longa data foi preso dentro das muralhas deste castelo. O homem que vocês conheciam como Alastor Moody era, na verdade, um impostor. Nós o identificamos como Bartolomeu Crouch Jr., um comensal da morte há muito considerado morto. Uma onda de suspiros chocados e murmúrios horrorizados varreu o salão. O verdadeiro Alastor Moody foi resgatado e está se recuperando, continuou Dumbledore, levantando a mão pedindo silêncio. No entanto, ele não poderá assumir o cargo este ano. Em seu lugar, o Ministério gentilmente nomeou um de seus melhores para atuar como nosso professor de defesa contra as artes das trevas pelo restante do semestre. Por favor, deem as boas-vindas ao professor Kingsley Shacklebolt. Shacklebolt, que estava sentado à mesa dos professores, levantou-se e fez um aceno grave e tranquilizador para o corpo estudantil. Ele será auxiliado, Dumbledore acrescentou com um brilho nos olhos, pela auror ninfadora Tonks, que atuará como agente de segurança especial e assistente de ensino. Tonks, cujo cabelo tinha acabado de ficar com um tom amarelo canário brilhante de excitação, acenou alegremente e prontamente tropeçou nos próprios pés, para a diversão dos alunos. A crise havia acabado antes mesmo de começar de fato. A conspiração para inscrever Harry no torneio foi desmantelada. O servo de Voldemort foi capturado. E Hogwarts ganhou 2 aurores altamente competentes e profissionais como sua nova equipe de defesa. O torneio Tribruxo prosseguiria, mas sem a sombra sombria e manipuladora que o cercava. Com a ameaça imediata neutralizada, Ariana voltou seu intelecto formidável para seus projetos pessoais.
Os dias se acomodaram em uma rotina confortável. Aulas, sessões de estudo com Hermione, discussões políticas com Daphne e na profunda privacidade da sala precisa, a pesquisa meticulosa e inovadora continuou. O trabalho deles com a maldição da licantropia foi fascinante. Eles observaram a amostra de sangue de Remus Lupin sob ampliação mágica, notando como a magia viral permanecia adormecida, quase indistinguível do núcleo mágico normal. No entanto, à medida que a lua cheia se aproximava, suas observações se tornaram mais surpreendentes. Veja, sussurrou Hermione certa noite, apontando para a imagem projetada magicamente. A energia lunar não é apenas um gatilho, é um nutriente. O vírus está absorvendo a magia do luar ambiente, usando-a como fonte de energia para se replicar e iniciar a transformação forçada. É fotossintético, murmurou Ariana, sua mente fazendo uma conexão com a biologia trouxa, mas com luar em vez de luz solar. Nem mesmo luar direto, apenas a própria magia. Ela converte um espectro específico de radiação mágica na energia necessária para a transformação. Uma ideia nova e brilhante surgiu em sua mente, um salto lógico inspirado pelo próprio nome do processo. Se a maldição se alimentava do luar, o que aconteceria se fosse exposta ao seu oposto? Hermione, disse ela com a voz aguda de repentina excitação. Qual é a forma mais pura de magia baseada em luz que conhecemos? O oposto da energia escura e fria de um dementador? O feitiço do patrono. Hermione adivinhou. Complexo demais, emocional demais, retrucou Ariana. Mais simples. Uma manifestação mágica direta do sol. Os olhos de Hermione brilharam. Lumus Solem. O feitiço da luz solar. Exatamente, disse Ariana. Era um feitiço simples de primeiro ano, mas raramente usado, já que suas aplicações eram muito específicas. Ela sacou sua varinha de sabugueiro, com a ponta apontada para o frasco contendo o sangue de Lupin. Não era hora de poder avassalador, mas de aplicação precisa e controlada. Ela concentrou sua vontade não em criar um clarão ofuscante, mas em conjurar um único, contínuo e puro feixe de luz solar concentrada. Lumus Solem, ela sussurrou. Um feixe fino e intenso de luz dourada e brilhante, tão puro e quente quanto o sol do meio-dia, disparou de sua varinha e atingiu o frasco. Não diretamente, mas criando uma área de campo ao redor do frasco que não seria energizada pela magia do luar. A reação foi imediata e violenta. O sangue no frasco não queimou nem ferveu. Em vez disso, a magia viral adormecida dentro dele começou a se contorcer e recuar, como uma criatura das trevas exposta a uma relíquia sagrada. Sob a ampliação mágica, eles puderam ver os filamentos virais encolhendo, se separando das células sanguíneas, tornando-se inertes e quebradiços sob a energia radiante do feitiço. Eles não estavam sendo destruídos, mas estavam sendo neutralizados, tornados adormecidos e impotentes pela energia pura e positiva do feitiço da luz solar. As duas garotas se entreolharam, suas mentes girando com as implicações. Não era uma cura. O código viral ainda estava lá, mas era um tratamento revolucionário. Se uma aplicação controlada e regular do feitiço da luz solar pudesse tornar o vírus da licantropia inerte, poderia potencialmente impedir a transformação por completo. Poderia significar o fim da agonia, a perda de si mesmo, o fim do tormento mensal. Poderia significar devolver a vida a Remus Lupin e a todos os outros lobisomens. Nós o encontramos, Hermione sussurrou com a voz cheia de admiração. Um supressor em potencial. Um de verdade. Ariana sentiu com um sorriso lento e triunfante nos lábios. Ela havia examinado uma maldição antiga e aterrorizante, e aplicando uma lógica simples e elegante, descobrira sua fraqueza fundamental. A luz do sol, pensou ela, era sempre o melhor desinfetante para coisas que prosperavam no escuro. Capítulo 83. A descoberta do efeito do feitiço da luz solar no vírus da licantropia foi um avanço monumental, mas Ariana, com sua previsão característica, imediatamente identificou o próximo obstáculo logístico. A aplicação direta do feitiço é impraticável, explicou ela a Hermione e Daphne na sala precisa alguns dias depois. Isso exigiria que o professor Lupin fosse submetido a um feitiço poderoso todos os dias. É ineficiente e cria uma dependência do conjurador, sem mencionar a quantidade de energia necessária. A solução deve ser autossustentável. Precisamos encontrar uma maneira de conter o efeito mágico de Lumus Solem em um objeto físico que possa então liberá-lo lentamente, um tratamento passivo e contínuo. Nasceu um novo projeto, a criação de uma bateria mágica para a luz solar. A pesquisa deles assumiu uma intensidade nova e febril. A sala lhes forneceu textos arcanos sobre contenção mágica, tratados alquímicos sobre cristais que armazenam luz e antigas tabelas rúnicas detalhando símbolos para regulação e dispersão de energia. Hermione tornou-se especialista em matrizes rúnicas, projetando padrões complexos e entrelaçados que podiam ser gravados em um objeto para atuar como um regulador mágico, controlando o fluxo de poder. Ela descobriu que a runa Sovilo, representando o sol, podia ser combinada com Laguz para fluxo e Algiz para proteção, para criar uma matriz de dispersão estável. Daphne, usando seu conhecimento de gemologia e ingredientes de poções, concentrou-se no recipiente em si. Precisa ser algo que possa absorver e reter magia de luz pura e bruta sem se degradar, raciocinou, consultando um antigo texto da família Greengra sobre joias encantadas. Ouro é um bom condutor, mas é muito mole. Um cristal de quartzo reteria a luz, mas a liberaria toda de uma vez. Precisamos de algo que seja poroso à magia e incrivelmente estável.
Ela finalmente identificou o material perfeito, uma pedra do Sol, um cristal raro e brilhante conhecido por sua afinidade natural com energias solares positivas, envolto em uma moldura de prata encantada e gravada com runas para regular o fluxo. Ariana, como tecelã principal, trabalhou no encantamento em si. O desafio não era conjurar Lumus Solem, mas sim modificá-lo. Ela precisava conjurar o encantamento não como um raio transitório, mas como uma carga permanente e autorregeneradora de energia mágica que pudesse ser infundida na Pedra do Sol. Era uma técnica de criação de feitiços tão avançada que beirava a criação de um novo artefato mágico permanente. Seus dias se tornaram um turbilhão de trabalho secreto e intensivo, um fervor intelectual silencioso, escondido do resto da escola, que agora fervilhava com uma excitação nova e mais imediata. As delegações de Belch Batons e Durstrand deveriam chegar. Na última sexta-feira de outubro, os alunos de Hogwarts foram instruídos a se alinharem em frente ao castelo para receber seus convidados. O ar estava fresco e cheio de expectativa. Ariana, Hermione e Daphne estavam juntas perto da frente das fileiras da Grifinória e da Sonserina, uma frente unida que não atraía mais tantos olhares chocados quanto olhares de respeito relutante. Primeiro chegou a delegação de Belch Batons. Uma carruagem azul clara puxada por cavalos do tamanho de uma casa, puxada por uma dúzia de magníficos palafrens de Abraham alados, voou pelo céu e aterrissou com um estrondo estrondoso, porém gracioso. Dela emergiu a colossal diretora, Madame Maxime, seguida por uma procissão de seus alunos, todos trajados com belas e finas vestes de seda azul. Eles tremiam levemente no ar frio da Escócia, parecendo elegantes e ligeiramente desdenhosos. Entre eles estavam várias garotas de ascendência Veela, cujos cabelos prateados e beleza sobrenatural provocaram um suspiro coletivo na população masculina de Hogwarts. Em seguida veio Durstrand. O navio escuro e esquelético irrompeu das profundezas do grande lago como um fantasma, com suas velas negras e esfarrapadas ondulando ao vento. Os alunos de Durstrand, liderados por seu severo diretor, Igor Karkaroff, marcharam pelo gramado em grossas peles vermelho-sangue, com expressões sombrias e intimidadoras. À frente da delegação, estava o mundialmente famoso e carrancudo Sr. Victor Krum. Naquela noite, no banquete de boas-vindas, o salão principal estava mais lotado e barulhento do que nunca. Os alunos de Belch Batons sentaram-se com os da Corvinal, enquanto os de Durstrand se juntaram aos da Sonserina. Enquanto as beldades Veelas graciosamente se sentavam, um fenômeno interessante ocorreu. Em anos anteriores, a presença deles teria sido um espetáculo avassalador. Mas este ano, os alunos de Hogwarts tinham seu próprio padrão de comparação. Sussurros ecoavam pelas mesas da Grifinória e da Lufa-Lufa. As Veelas são bonitas, eu acho, comentou um garoto do 5º ano ao amigo. Mas elas são bonitas para Dumbledore? E olhem só a Granger agora, respondeu o amigo, observando Hermione debater confiantemente uma questão de lei mágica com Percy Weasley. Ela é deslumbrante. E Graengras parece uma princesa. Um consenso estranho e tácito se formou. As Veelas visitantes, com seu encanto mágico e feromonal, eram certamente cativantes. Mas o trio de bruxas poderosas residentes à mesa da Grifinória possuía um tipo diferente e mais cativante de beleza. Era a beleza da confiança, do intelecto, do poder mantido em serena reserva. A magia das Veelas era um glamour, um truque de luz. A presença de Ariana, Hermione e Daphne era uma força da natureza. A beleza delas era conquistada, não apenas encantada. As próprias meninas, é claro, estavam completamente alheias a essa comparação. Suas mentes estavam voltadas para coisas mais elevadas. A velocidade de dispersão da runa Sovilo precisa ser calibrada, Hermione sussurrava para Ariana, abafada pelo barulho do banquete. Se for rápida demais, a pedra ficará inerte em uma semana. Se for lenta demais, o efeito supressor sobre o vírus não será forte o suficiente durante o pico lunar. Daphne está certa sobre o invólucro de prata, murmurou Ariana em resposta. Ele atua como um isolante mágico natural. Podemos gravar as runas de contenção primária na parte interna do invólucro e a matriz de dispersão na própria pedra. Isso cria uma proteção reguladora. Quando Dumbledore se levantou para explicar as regras do torneio tribruxo e revelar o cálice de fogo, as três meninas trocaram um olhar silencioso e com um propósito compartilhado. Os meninos podiam sonhar com a glória eterna e com heróis de quadribol. As beldades visitantes podiam cativar a multidão. Seu foco estava em uma pequena e brilhante pedra do sol, uma complexa matriz rúnica e o trabalho silencioso e revolucionário de conter a luz do sol. Eles estavam jogando um jogo muito maior, com apostas muito mais altas do que qualquer torneio. Capítulo 84. A presença do cálice de fogo no saguão de entrada transformou a atmosfera do castelo. Ele estava sobre um banquinho no centro do salão, uma simples taça de madeira enegrecida pelo tempo, repleta de chamas branco-azuladas dançantes. Uma fina linha dourada havia sido traçada no chão ao redor dele, a linha da idade de Dumbledore. Uma barreira para impedir que qualquer aluno menor de idade sucumbisse à tentação da glória eterna. Os 2 dias seguintes foram um espetáculo de ambição e bravata. Alunos das 3 escolas, todos com 17 anos ou mais, aproximaram-se do cálice com uma mistura de arrogância e reverência nervosa. Cedrico Diggory, bonito e popular, foi o primeiro de Hogwarts a cruzar a linha de chegada, jogando seu nome nas chamas sob um grande rugido de aprovação dos lufanos. Angelina Johnson e alguns outros alunos mais velhos da Grifinória seguiram o exemplo. Os alunos de Durstrand marcharam com determinação implacável, cada um colocando seu nome no cálice sob o olhar atento de Karkaroff. Os alunos de Belch Batons eram mais elegantes, aproximando-se com uma postura graciosa. Os alunos mais jovens assistiam com uma mistura de inveja e excitação. Eu faria isso se pudesse, disse Ron melancolicamente, observando um forte campeão de Durstrand acrescentar seu nome. Imagine, glória eterna.
É incrivelmente perigoso, Ronald e Hermione repreendeu, embora seus olhos também estivessem fixos nas chamas dançantes com fascínio. Ambos olharam para Ariana, que observava os acontecimentos com uma calma analítica e imparcial. E você, Ari? Perguntou Harry. Se tivesse idade suficiente, entraria? A pergunta pareceu chamar a atenção de vários alunos próximos, que se inclinaram para ouvir a resposta. A ideia da poderosa e brilhante Ariana Dumbledore competindo era emocionante. Ela desviou o olhar do cálice para Harry com uma expressão perfeitamente plácida. Não, disse ela simplesmente. Por que não? Perguntou Ron, perplexo. Você provavelmente venceria. Você resolveria todas as tarefas em uns 5 minutos. A premissa do torneio é ilógica, explicou Ariana, como se afirmasse um fato simples e evidente. Ele coloca campeões em cenários de alto risco, deliberadamente arquitetados com o propósito de entretenimento público. As recompensas potenciais, 1000 galeões, glória eterna, são intangíveis e passageiras. O custo potencial é ferimento grave ou morte. Uma análise de custo-benefício torna a participação um risco ineficiente e desnecessário. Sua rejeição fria e lógica de todo o evento deixou seus amigos sem palavras. Para ela, o torneio tribruxo não era uma aventura ou um desafio, era apenas uma equação ruim. Seu foco estava em uma obra de engenharia mágica muito mais elegante. Mais tarde naquele dia, na privacidade da sala precisa, ela revelou os frutos do trabalho recente. Colocou 2 objetos sobre um pano de veludo na bancada. Eram 2 pulseiras idênticas. Cada uma era uma faixa simples e elegante de prata encantada, polida até brilhar como um espelho. No centro de cada faixa havia uma pedra do sol perfeitamente lapidada e redonda. As pedras pareciam brilhar com um calor suave e interno, suas profundezas cintilantes, de um tom dourado alaranjado, refletindo a luz. Elas são lindas, disse Daphne, seu olhar para joias finas imediatamente apreciando o artesanato. A estética é secundária à função, disse Ariana, embora estivesse satisfeita com o resultado. Ela pegou uma para eles inspecionarem. A prata está gravada no interior com as runas de contenção de Hermione. A pedra do sol em si tem 2 conjuntos esculpidos em sua matriz cristalina, um sobre o outro. Ela projetou uma imagem ampliada e mágica do interior da pedra. A camada base é a matriz Sovilo Laguis Algis, a matriz de dispersão, que liberará constantemente um campo de baixa intensidade de pura magia solar. Mas a segunda camada é a chave para torná-la autossustentável. Ela apontou para um segundo conjunto de runas, mais complexo, brilhando acima do primeiro. Esta é uma matriz passiva de desvio de energia. Ela foi projetada para extrair energia mágica do ambiente ao redor, a magia do ar, das pedras de Hogwarts, até mesmo a magia latente de outras pessoas e, lenta e continuamente, usar essa energia para recarregar o encantamento Lumos Solem selado na pedra. Hermione ofegou, sua mente correndo pelas implicações. É uma máquina de movimento perpétuo, sussurrou ela maravilhada. Uma bateria mágica que se recarrega sozinha. Em essência, confirmou Ariana. O consumo de energia é mínimo, então é indetectável e não drena o ambiente. Mas é constante. Em teoria, uma vez ativadas, essas pulseiras nunca perderão a carga. Elas fornecerão um campo supressor constante e de baixo nível contra o vírus da licantropia. Ela olhou para as 2 pulseiras com uma expressão de silenciosa satisfação. O teste final, é claro, terá que esperar até a próxima lua cheia. Precisaremos observar a reação do professor Lupin enquanto estiver usando uma, mas o modelo teórico é sólido. A noite de Halloween chegou, a noite em que os campeões seriam escolhidos. O salão principal estava tomado por uma tensão palpável e elétrica. Após o banquete, Dumbledore se levantou e, com um aceno de varinha, diminuiu as luzes. Todos os olhos estavam voltados para o cálice de fogo. As chamas azuis subitamente ficaram vermelhas. Uma língua de fogo disparou no ar, cuspindo um único pedaço de pergaminho carbonizado. Dumbledore o pegou. O campeão de Durmstrang leu ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso, é Victor Krum. Um grande rugido se elevou da mesa da Sonserina. O cálice brilhou novamente. A campeã de Belge Batons é Fleur Delacour. A bela garota meio veela da mesa da Corvinal se levantou e deslizou graciosamente em direção à frente. E de novo. O campeão de Hogwarts, anunciou Dumbledore, com um sorriso orgulhoso no rosto, é Cedrico Diggory. A mesa da Lufa-Lufa explodiu em um pandemônio de aplausos e vivas, com Cedrico parecendo ao mesmo tempo emocionado e impressionado. Excelente! Dumbledore sorriu radiante. Agora temos nossos 3 campeões. Mas no final, apenas um entrará para a história. Ele foi interrompido. O cálice de fogo, que deveria ter sido extinto, de repente reacendeu, suas chamas de um vermelho violento e raivoso. Com um impulso poderoso, cuspiu um 4º pedaço de pergaminho. Um silêncio atordoante tomou conta de todo o salão. Dumbledore agarrou o pergaminho, seu rosto uma máscara de descrença e horror crescente. Ele encarou o nome escrito nele por um longo e terrível momento. Então, ele leu em voz alta, sua voz um sussurro tenso que mesmo assim, ecoou por todos os cantos da sala. Harry Potter. Milhares de pares de olhos se voltaram para Harry, que estava paralisado em seu assento, com uma expressão de puro e doentio choque no rosto. Ariana não sentiu surpresa. Apenas uma confirmação silenciosa e fria. Ela sabia que isso aconteceria. O impostor pode ter sido removido, mas o plano que ele pôs em ação não era dele. Era de Voldemort. E a magia usada para enganar o Cálice de Fogo, um artefato antigo e poderoso, havia sido lançada muito antes de Bartol Crouch Jr. sequer pisar no castelo. Era uma contingência mágica automática. Enquanto o salão irrompia numa tempestade caótica de acusações, sussurros e vaias, Ariana simplesmente observava. O torneio tribruxo, como ela sempre soubera, nunca fora concebido para ser uma competição entre 3. Era uma armadilha, e a isca acabará de ser mordida. O jogo fora forçado, e Harry agora era o jogador central, a contragosto. Seu trabalho, ela sabia, acabará de se tornar infinitamente mais complicado.
Capítulo 85. Harry cambaleou de volta para o salão comunal da Grifinória, tarde da noite, com a mente em um turbilhão de confusão, medo e uma raiva crescente e ardente. A reunião na sala ao lado do salão principal fora um pesadelo. Os outros campeões encararam com hostilidade declarada. Karkaroff e Madame Maxime o acusaram de trapacear, de zombar do torneio. E Dumbledore, embora não estivesse visivelmente zangado, o encarou com uma decepção estranha e penetrante que, de certa forma, era pior. A sala comunal, que deveria ter sido um santuário, era um mar de rostos especulativos e desconfiados. O choque inicial dera lugar a sussurros e discussões. Os grifinórios estavam divididos entre a lealdade à casa e o fato inegável de que um garoto de 14 anos havia, de alguma forma, contornado uma barreira mágica criada pelo próprio alvo Dumbledore. Mas o confronto mais doloroso ainda estava por vir. Enquanto Harry se dirigia à lareira, Rony se levantou, com um rosto pálido e tenso, as sardas se destacando como pontos de raiva. Então disse Rony, com a voz perigosamente baixa. Vá em frente. Me conte como você fez. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Não, disse Harry, com a voz trêmula, numa mistura de cansaço e descrença. Não sei como aconteceu. Não coloquei meu nome. Zombou Rony, elevando a voz, carregada de um ciúme amargo e cru. Você foi escolhido por acaso, não foi? É sempre você, não é? Não suporto que mais ninguém receba um pouco de glória. Primeiro ser, agora isso. Não é o suficiente para você, é? Ser o menino que sobreviveu? Ron, estou te dizendo, eu não fiz isso. Harry gritou de volta, seu próprio temperamento, desgastado pelos eventos da noite, finalmente se rompendo. Por que eu iria querer isso? Estar em um torneio onde pessoas morreram? Você acha que eu estou tão desesperado por atenção? Estou começando a achar que sim. Ron rugiu com o rosto tão vermelho quanto o cabelo. Você e seus amigos especiais lançou um olhar venenoso para Ariana e Hermione, que assistiam de suas poltronas. Provavelmente armaram tudo com a pequena prodígio de Dumbledore. Ela pode fazer qualquer coisa, não é? Talvez ela tenha enfeitiçado o cálice para vocês. A acusação era tão selvagem, tão injusta que deixou a sala em silêncio. Harry encarou seu melhor amigo, seu coração como uma pedra fria e pesada no peito. Aquilo era pior do que a discussão sobre a capa da invisibilidade. Era uma quebra de confiança fundamental. Você é um babaca mesmo, sabia? Disse Harry, a voz baixando para um chiado baixo e furioso. Ele virou as costas para Rony, e a amizade entre eles se rompeu naquele momento único e feio. Ele caminhou até a lareira, afundando-se na poltrona em frente às meninas, sentindo-se completamente sozinho e traído. Olhou para elas com os olhos suplicantes, desesperado para que alguém, qualquer um, acreditasse nele. Não precisava dizer as palavras. Sua expressão gritava a pergunta. Você acredita em mim, não é? Hermione, com o rosto transbordando de uma lealdade feroz e protetora, foi a primeira a responder. Ela estendeu a mão e a pôs no braço dele, confortando-o. Harry, disse ela com a voz firme e inabalável. Não importa. Não importa como seu nome saiu daquele cálice. A verdade é que saiu. Somos seus amigos. Estamos com você. As palavras dela foram um bálsamo para os nervos à flor da pele dele. Ela não questionou, não duvidou. Simplesmente ofereceu seu apoio incondicional. Então, olhou para Ariana. Preparou-se para uma análise lógica, uma análise de probabilidades, talvez até uma repreensão discreta por ter se metido naquela enrascada. Em vez disso, ele foi recebido com uma expressão de profundo arrependimento e autorrecriminação. Harry, disse ela com a voz baixa, mas carregada de uma intensidade férrea que ele nunca a ouvirá dirigir a si mesma. Peço desculpas. Harry piscou, atordoado. Desculpar-se? Pelo quê? Você não fez nada. Exatamente, disse ela, com os olhos cor de pervinca endurecidos pela autocrítica. Eu falhei. Neutralizei a ameaça imediata, o impostor. Mas não levei em conta o plano de contingência dele. A magia usada para confundir o cálice era poderosa e planejada com antecedência. Era um protocolo separado, projetado para ser ativado independentemente da presença ou não do conjurador. Concentrei-me no agente e não percebi os efeitos persistentes de suas ações. Foi uma falha de previsão estratégica. E por essa falha que agora o colocou nesta posição perigosa e insustentável, eu realmente sinto muito. Foi a primeira vez que Harry a ouviu admitir um erro. Seu pedido de desculpas não foi emocional, foi uma admissão fria e dura de um erro tático. E de uma forma estranha, foi mais reconfortante do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. Significava que ela via isso não como culpa dele, mas como um problema que todos agora compartilhavam. Ela se inclinou para frente com um olhar firme. Você precisa entender uma coisa. O torneio não é mais uma competição. Para você, é uma questão de sobrevivência. As tarefas serão perigosas, projetadas para jovens de 17 anos. A pessoa que colocou seu nome não o fez esperando que você vencesse. Ela o fez esperando que você morresse. A realidade fria e crua das palavras dela causou um arrepio na espinha dele. Portanto, continuou ela com a voz assumindo o tom de um comandante de campo instruindo sua equipe, nosso objetivo para este ano não é mais simplesmente acadêmico. Minha função principal, e a de Hermione, será garantir sua sobrevivência. Analisaremos as tarefas. Pesquisaremos todas as soluções possíveis. Treinaremos, equiparemos e forneceremos todas as vantagens que pudermos conceber. Rony pode ficar com inveja. O resto da escola pode ficar desconfiado. Tudo isso é irrelevante. Ela sustentou o olhar dele, sua promessa um voto inquebrável. Você não está sozinho nisso, Harry. Você terá o apoio total, incondicional e lógico das minhas habilidades e do intelecto de Hermione. Nós vamos te ajudar a superar isso.
Isso não é mais um plano. É uma garantia. No aconchego do salão comunal da Grifinória, com a lareira crepitando e os roncos raivosos do seu melhor amigo vindos do dormitório masculino, Harry sentiu o medo e a traição começarem a diminuir, substituídos por uma nova e poderosa sensação de determinação. Ele era um campeão em um torneio mortal do qual não havia participado. Mas ele não era apenas Harry Potter, o menino que sobreviveu. Ele era Harry Potter, o amigo de Ariana Dumbledore e Hermione Granger. E com elas ao seu lado, ele sentiu, pela primeira vez naquela noite, que poderia realmente ter uma chance. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Os dias que se seguiram à escolha de Harry como quarto campeão do Tribruxo foram uma descida a um novo tipo de purgatório social. O choque inicial com o anúncio se transformou em um sentimento que abrangia toda a escola, variando da suspeita ressentida à hostilidade aberta. Os lufanos, ferozmente leais ao seu próprio campeão, Cedrico Diggory, eram os mais abertamente antagônicos, murmurando trapaça. Quando Harry passava por eles nos corredores e se adornando com distintivos encantados que exibiam as palavras "Apoie Cedrico Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts", os alunos de Belch Batons e Durstrão o viam com frio desprezo, considerando-o um arrivista arrogante que havia manchado seu prestigioso torneio. Mesmo dentro da Grifinória, o apoio era fragmentado. A fissura entre Harry e Rony havia dividido a turma, com alguns, como Seamus Finnegan, duvidando abertamente da história de Harry. Mas esse ostracismo tinha uma brecha significativa e gritante. Só funcionava quando Harry estava sozinho. No momento em que foi ladeado pelos amigos, a atmosfera mudou completamente. As vaias cessaram. Os olhares hostis foram rapidamente desviados. Ninguém, ao que parecia, era corajoso o suficiente, ou tolo o suficiente, para antagonizar Harry Potter quando ele estava sob a sombra protetora de Ariana Dumbledore. Sua reputação, já lendária, alcançara um novo status, quase mítico. Ela era a garota que enfrentará dementadores, curara uma maldição incurável, expora um traidor e humilhara Draco Malfoy em um duelo que durará menos de 3 segundos. Ela se movia pelo castelo com uma graça serena e intocável, e sua presença silenciosa era um impedimento mais eficaz do que qualquer feitiço de escudo. Quando ela, Hermione e Daphne caminhavam com Harry, formavam uma falange de intelecto, beleza e poder que ninguém ousava cruzar. Daphne, em particular, parecia ter prazer em lançar um olhar tão frio e desdenhoso a qualquer sonserino zombeteiro que poderia ter congelado lava. Essa bolha protetora, no entanto, estava prestes a ser testada por alguém que não se intimidava facilmente. Poucos dias após a seleção dos campeões, os 4 estavam sentados na biblioteca, com as cabeças inclinadas sobre uma grande mesa. Não estavam estudando para as aulas. Já estavam envolvidos no que Ariana chamara de Tarefa 1, análise de ameaças. A primeira tarefa sempre envolve enfrentar algum tipo de fera, Hermione dizia, apontando para uma passagem de Hogwarts, uma história. Trata-se de testar a coragem do campeão e sua capacidade de pensar sob pressão. A pista está tradicionalmente escondida, acrescentou Daphne, consultando um livro sobre a história dos torneios mágicos. Eles precisam resgatar algo da fera. Um ovo, uma taça, algo assim. Então precisamos preparar Harry para qualquer número de criaturas em potencial, resumiu Ariana, já fazendo uma lista, embora soubesse sobre dragões, de certa forma, ajudando-o a se tornar mais forte. Mantícoras, quimeras, talvez até um mundu, embora isso pareça excessivamente perigoso. Foi naquele momento que uma figura deslizou até a mesa deles, projetando literalmente uma sombra sobre o trabalho. Era Fleur Delacour. A campeã de Belch Batons era de uma beleza de tirar o fôlego, seus cabelos loiro-prateados brilhando mesmo sob a luz empoeirada da biblioteca. Sua herança meio vê-la irradiando uma aura de encantamento quase avassaladora. Mas sua expressão era de desdém frio e altivo. Ela ignorou Hermione e Daphne completamente, seu olhar fixo em Ariana como a suposta líder, antes de se voltar para Harry com desdém. Estou surpresa em ver alguém como você, disse Fleur, com uma voz melódica e arrastada, com um sotaque forte, que não amenizou o desprezo em suas palavras. Perdendo seu tempo com esse garotinho. Esse trichurter, esse trapaceiro. Hermione ofegou, levando a mão à boca. Os olhos de Daphne se estreitaram em fendas geladas. Harry corou profundamente com um vermelho doloroso. Ariana, no entanto, nem sequer levantou os olhos do livro que estava lendo. Terminou a frase, colocou um marcador de página de seda para marcar a página antes de levantar lentamente a cabeça. Ela encarou o olhar altivo de Fleur com uma expressão de curiosidade fria e clínica, como se estivesse examinando um espécime particularmente interessante, mas ligeiramente imperfeito. Sua agitação é ilógica, Mademoiselle Delacour, disse Ariana, com a voz baixa, mas carregada de uma clareza desconcertante. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Fleur se ergueram. Como assim? É ilógico se opor à entrada de um trapaceiro em um torneio de honra? É ilógico que você fique tão agitado com isso, esclareceu Ariana com um olhar firme. Vamos analisar as variáveis. Harry tem 14 anos. Ele é, pelas regras do torneio, menor de idade, inferior em força e possui uma educação mágica 3 anos menos desenvolvida que a sua. Victor Krum é uma estrela internacional do quadribol, um prodígio de coordenação física e mágica. Cedrico Diggory é um bruxo de 17 anos popular, altamente competente e totalmente treinado. Eles são seus pares. Eles são seus concorrentes. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar silencioso da biblioteca. Harry, ela continuou, com a voz ainda perfeitamente calma, está no 4º ano. Por todos os critérios objetivos, ele deveria ser a menor das suas preocupações. Seu foco deveria estar nos seus verdadeiros rivais. O fato de você se sentir tão ameaçado por um competidor mais jovem e menos experiente sugere uma profunda falta de confiança em suas próprias habilidades. Um leve suspiro percorreu os alunos nas mesas próximas que estavam escutando descaradamente.
O belo rosto de Fleur, pela primeira vez, perdeu a compostura altiva. Um rubor de raiva subiu às suas bochechas. Ela estava acostumada à adoração bajuladora ou às críticas ciumentas, não àquela desconstrução fria e cirúrgica de suas próprias inseguranças. Não estou ameaçada, ela sibilou. Os dados sugerem o contrário, rebateu Ariana suavemente. Sua reação emocional é desproporcional à ameaça declarada. Um campeão verdadeiramente confiante veria a inclusão de Harry não como um insulto, mas como uma irrelevância, uma curiosidade menor em um jogo praticado por adultos. Sua fixação nele é, portanto, ilógica. Ela deu de ombros com um pequeno gesto de desdém. Mas talvez o currículo de Belch Batons não inclua uma avaliação rudimentar de ameaças. A última e silenciosa provocação foi devastadora. Não foi apenas um insulto pessoal. Foi um insulto à sua escola, à sua educação e a toda a sua tradição mágica. Fleur a encarou sem palavras, sua mente claramente lutando para formular uma resposta a um argumento que a havia desmantelado tão completa e calmamente. Ela olhou do rosto plácido e inatacável de Ariana para o olhar ferozmente leal de Hermione e o sorriso frio e aristocrático de Daphne. Ela estava em menor número e em menor manobra. Com um bufo furioso e frustrado, Fleur girou nos calcanhares e deslizou para longe, sua saída elegante levemente marcada pela raiva rígida em sua postura. Um momento de silêncio e então Ron, que observava de uma mesa próxima com Simus, soltou um assobio baixo. Perverso, ele sussurrou. Harry olhou para Ariana, tomado por uma imensa gratidão. Ela não havia gritado nem lançado um feitiço. Ela simplesmente o defenderá com lógica, transformando sua suposta fraqueza e a idade em uma arma que fizera seu oponente parecer tolo e inseguro. Ariana, tendo seu ponto final, simplesmente reabriu o livro. Agora, disse ela como se nada tivesse acontecido. Vamos considerar a possibilidade de um dragão. O precedente histórico é forte. O trabalho continuou. O escudo ao redor de Harry havia resistido novamente. Capítulo 87. O confronto na biblioteca não permaneceu em segredo por muito tempo. Como tudo em Hogwarts, alimentou a incessante fábrica de boatos da escola, mas, desta vez, a história se espalhou com um grau surpreendente de precisão. A narrativa era simplesmente convincente. A bela e altiva campeã de Belch Batons confrontou Harry Potter e Ariana Dumbledore, sem levantar a voz ou a varinha. A desmantelou intelectualmente diante de metade da biblioteca. O efeito foi uma mudança sutil, mas significativa na opinião da escola. O argumento de Ariana, quando repetido, era tão lógico que era quase impossível refutá-lo. Por que Fleur Delacour estava tão preocupada com um garoto de 14 anos? A conversa reformulou a participação de Harry. Para muitos, ele passou de um trapaceiro desprezível a um azarão trágico, um garoto injustamente jogado em um jogo perigoso muito além de suas capacidades. Os distintivos de Apoy e Cedrico Diggory não desapareceram, mas a hostilidade aberta em relação a Harry começou a diminuir, substituída por uma espécie de curiosidade compassiva. Até Fleur Delacour, depois que sua fúria inicial se acalmou, foi forçada a admitir o ponto. Ela era uma bruxa esperta e reconheceu a lógica falha de sua própria explosão emocional. Ela começou a ignorar Harry deliberadamente, concentrando sua energia competitiva em Cedrico e Krum, uma admissão tácita de que Ariana estava certa. Seu respeito pela quieta garota da Grifinória, por mais relutante que fosse, havia se estabelecido firmemente. Draco Malfoy, que saboreava o ostracismo de Harry com indisfarçável alegria, achou essa reviravolta profundamente insatisfatória. Ele ouvirá toda a conversa na biblioteca e, a princípio, ficará entusiasmado com a perspectiva de uma luta entre o campeão e Dumbledore. Em vez disso, testemunhara uma queda clínica e estratégica. Começou a reavaliar sua compreensão de Ariana. Sempre a vira como uma curiosidade poderosa, mas distante, uma bruxa de talento bizarro que era melhor evitar. Agora começava a vê-la como algo mais perigoso. Ela não era apenas poderosa, era uma figura política. Podia mudar a opinião pública da escola com algumas frases calmas. Ela não apenas vencia brigas, vencia argumentos, o que era, no longo jogo de influência que seu pai lhe ensinara, uma habilidade muito mais potente. O nível de ameaça que ele mentalmente atribuía a ela foi elevado de perigosa, para a ser tratada com extrema cautela. Algumas semanas depois, surgiu um aviso anunciando o primeiro evento oficial do torneio, a pesagem das varinhas. Era uma cerimônia em que as varinhas dos campeões seriam inspecionadas por um especialista do ministério para garantir que estivessem em perfeito funcionamento. Um jornalista e um fotógrafo do Profeta Diário também estariam presentes. Harry foi tomado por um pavor familiar diante da perspectiva de mais escrutínio público. Na tarde da cerimônia, Ariana, Hermione e Daphne o acompanharam até a pequena sala de aula onde o evento aconteceria. É só uma formalidade, Harry disse Hermione, tranquilizando. Eles só vão verificar se sua varinha está funcionando. Olivaras estará lá. Tente não se deixar enganar pela Rita Skeeter, acrescentou Daphne, com a voz carregada do desdém de uma puro-sangue pelo jornalismo sensacionalista. Ela vai distorcer suas palavras e transformá-las em qualquer narrativa que venda mais jornais. Ariana simplesmente colocou a mão firme em seu ombro. Seu objetivo é responder com sinceridade, falar o mínimo possível e sair com eficiência. Não se envolva em provocações. É um simples exercício de coleta de dados para a imprensa. Não dê a eles nada de valor. Ela apertou levemente o ombro dele. Boa sorte. Com isso, as três meninas se viraram e o deixaram na porta. A presença delas era uma demonstração de apoio, mas elas não tinham interesse na cerimônia em si. Era um evento mediático, uma peça de teatro político e, portanto, um uso ineficiente do tempo delas. Vamos voltar para a sala? Perguntou Hermione enquanto se afastavam.
Acho que encontrei um paralelo entre a matriz rúnica para dispersão de energia e as fórmulas aritméticas para decaimento mágico. Uma correlação interessante, refletiu Ariana. Mas não. Minha análise sugere que nosso período recente de pesquisa intensa levou a uma diminuição marginal em nossa própria eficiência fisiológica devido à falta de descanso. Um breve período de atividade não acadêmica é o caminho lógico para restaurar a função cognitiva ideal. Daphne deu um sorriso irônico. Em inglês, isso significa que você acha que deveríamos dar um tempo. Exatamente, confirmou Ariana com um sorriso pequeno e raro. Proponho que peguemos alguns torrões de mel e amêndoas na cozinha e encontremos um lugar tranquilo e ensolarado perto do lago. A sugestão era tão estranhamente normal, tão simples que Hermione e Daphne a encararam por um instante antes de caírem na gargalhada genuína e feliz. A ideia das três simplesmente relaxarem, comerem doces e não fazerem nada de monumental importância parecia um luxo. Enquanto se dirigiam para a cozinha com uma conversa leve e tranquila, Harry encarava a imprensa. Ele suportou o flash da câmera, a inspeção condescendente de sua varinha por um Olivaras de aparência presunçosa e as perguntas inquisitivas e melosas de Rita Skeeter, uma mulher com vestes verde ácido e óculos alarmantemente predatórios. Ele respondeu como Ariana aconselhara, com verdades curtas, simples e desinteressantes. Sentiu os olhares dos outros campeões sobre ele, os olhos compreensivos de Cedrico, os taciturnos de Krum e os friamente indiferentes de Fleur. Foi uma provação, mas ele superou. Ele sabia que mais tarde teria que encarar a primeira tarefa. Teria que enfrentar um dragão, uma mantícora ou algo ainda pior. Mas, ao sair da sala de aula abafada, sentiu uma nova sensação de calma. Não estava sozinho. Tinha uma equipe. Enquanto enfrentava os fotógrafos e os políticos, seus amigos já trabalhavam no panorama geral, analisando as ameaças e preparando as soluções. Ele era o campeão, aquele que tinha que se manter na arena. Mas eles eram seus estrategistas, seus pesquisadores, seus guardiões silenciosos. E com eles ao seu lado, as probabilidades impossíveis do torneio pareciam um pouco mais administráveis. Capítulo 88. O profeta diário que chegou na manhã seguinte era ainda pior do que Harry temia. A primeira página era dominada por uma fotografia grande e nada lisonjeira de seu rosto, com uma expressão de confusão e atordoamento, sob uma manchete enorme e chamativa. Harry Potter, a tragédia de um campeão? Lágrimas, traumas e terrores em torneios. O artigo de Rita Skeeter era uma obra-prima de insinuação maliciosa e fabricação açucarada. Ela pintou Harry como um garoto perturbado, possivelmente instável, assombrado pelos fantasmas do passado e propenso a chorar nos cantos. Insinuou que ele estava desesperado por atenção, que sua inclusão no torneio era um pedido de ajuda. Ela o citou dizendo coisas que nunca havia dito, distorcendo suas respostas simples em longos e divagantes monólogos sobre sua trágica condição de órfão. Ela até conseguiu fazer algumas críticas maliciosas a Hermione, descrevendo-a como uma garota simples, mas ambiciosa, que parece ter um gosto por bruxos famosos. E a Ariana, a quem chamou de beldade fria e calculista que raramente fala. O artigo atingiu o efeito desejado. A escola fervilhava com ele. Os alunos da Lufa-Lufa agora olhavam para Harry com uma mistura de pena e desprezo. Os alunos da Sonserina, liderados por Malfoy, que lia trechos em voz alta com um toque dramático, estavam se divertindo muito. Harry ficou mortificado, o rosto ardendo com uma mistura de raiva e humilhação. Ela inventou tudo. Eu nunca disse nada disso, exclamou ele, amassando o jornal na mão enquanto se sentava com os amigos à mesa da Grifinória. Ela é uma mulher horrível, disse Hermione, com o rosto vermelho de indignação. É difamatório. Deveria haver uma lei contra isso. Assim, comentou Daphne secamente do outro lado da mesa. Mas Rita Skeeter vem habilmente navegando pelas brechas há anos. Meu pai diz que ela tem informações incriminatórias sobre metade do ministério. Ninguém ousa enfrentá-la. Ariana, no entanto, não estava zangada. Leu o artigo com um distanciamento frio e analítico com uma expressão indecifrável. Absorveu os dados, identificou a ameaça e calculou a resposta mais eficiente. Rita Skeeter era uma variável que poderia comprometer o trabalho deles. Sua capacidade de bisbilhotar e inventar histórias era um risco potencial à segurança, não apenas para o bem-estar emocional de Harry, mas também para suas próprias pesquisas secretas e planejamento estratégico. Portanto, a variável precisava ser neutralizada. Ela sabia, por suas memórias, que Rita era um animago não registrado, um besouro. Essa era a fonte de sua incrível capacidade de obter informações privadas. Um confronto direto seria confuso e revelaria seu próprio conhecimento. Uma acusação pública se transformaria em um circo midiático de ele disse, ela disse que Skeeter, sem dúvida, venceria. A solução lógica, portanto, era se retirar completamente da equação. Naquela tarde, ela se retirou sozinha para a sala precisa. Escreveu uma carta curta e anônima. A caligrafia não era sua, mas uma escrita impecável e genérica que ela aprenderá para criar documentos indetectáveis. O pergaminho era padrão, comprado em uma loja no Beco Diagonal. A coruja que ela usaria seria uma coruja escola marrom comum, sem nada de especial. A carta foi endereçada diretamente a Amélia Bones, chefe do DMLE. Dizia, Diretor Bones, tomei conhecimento de que a jornalista Rita Skeeter está cometendo uma violação significativa e contínua da lei do Ministério. É fato bem conhecido que a senhora Skeeter possui uma habilidade extraordinária para obter informações de locais privados e magicamente protegidos. A fonte dessa habilidade é seu status como animaga não registrada. Sua forma é a de um besouro comum, Coleoptera. Esse status ilegal não apenas constitui um crime grave segundo a Lei de Registro de Animagos de 1895, mas também representa uma ameaça significativa à segurança nacional, permitindo que ela atue como uma agente de coleta de informações não rastreável em locais seguros do Ministério, sessões da Suprema Corte dos Bruxos e até mesmo na própria escola de Hogwarts. Espero que estas informações sejam úteis para o seu dever de cumprir a lei.
Continuo, como sempre, um amigo do devido processo legal. Ela selou a carta e a enviou com a coruja anônima. O jogo estava armado. Ela havia fornecido às autoridades uma informação verificável e acionável. O resto dependia delas. O resultado foi mais rápido e dramático do que ela esperava. 2 dias depois, a edição matinal do Profeta Diário foi publicada, e a manchete foi um sucesso. Rita Skeeter presa. Jornalista proeminente, um animago ilegal. Julgamento de emergência a condena a 6 anos em Azkaban. Um silêncio atordoante tomou conta do salão principal enquanto todos liam a notícia chocante. O artigo, escrito por um repórter júnior de aparência perturbada, explicava que, agindo com base em uma denúncia anônima altamente crível, aurores invadiram a casa de Skeeter e a encontraram em processo de transformação. Diante de evidências irrefutáveis e da ameaça do Veritaserum, ela confessou tudo. A Suprema Corte, cujos membros, muitos deles vítimas da pena de Skeeter há anos, convocou uma sessão de emergência. Não houve piedade. Ela foi considerada culpada de todas as acusações, multada em valor exorbitante e sentenciada a 6 anos em Azkaban por sua flagrante e prolongada violação das leis da magia. Ariana havia presumido corretamente que Skeeter havia conquistado inimigos poderosos demais. Amélia Bones, rigorosa com a lei, teria o dever de agir de acordo com a denúncia. E no momento em que a informação se tornou pública, todos os bruxos e bruxas que Skeeter já havia prejudicado se uniram para garantir que a punição fosse a mais severa possível. Caramba, Rony suspirou, olhando para o papel, um besouro. Ela era um besouro. E agora está em Azkaban. Harry sentiu uma onda de imenso alívio. Olhou para Ariana, que comia calmamente uma torrada com a expressão serena de sempre. Não podia provar. Não havia provas. Mas sabia com absoluta e inabalável certeza que fora ela quem fizera aquilo. Ele estava sofrendo com uma humilhação pública, e ela resolvera o problema com uma única carta anônima, removendo cirurgicamente a ameaça do tabuleiro com uma eficiência bela e assustadora. Hermione e Daphne também olharam para ela, com expressões que misturavam admiração e profundo respeito. Não precisavam perguntar. Elas sabiam. Ariana encarou os olhares inquisitivos com uma expressão calma e neutra. Um resultado surpreendente, mas, em última análise, lógico, comentou, tomando um gole de suco de abóbora. Parece que mesmo no mundo bruxo, a violação consistente dos protocolos estabelecidos acabará levando a consequências negativas. Sua mensagem era clara. Rita Skeeter era uma variável ineficiente e caótica. E Ariana Dumbledore não tolerava variáveis ineficientes e caóticas. A jornalista mais temida do mundo bruxo acabará de aprender uma lição muito difícil. Não se deve brigar com alguém que trata a justiça não como uma paixão, mas como uma equação a ser resolvida. Capítulo 89. Com o incômodo de Rita Skeeter neutralizado para sempre, o caminho estava livre para Ariana e seus amigos se concentrarem em seus projetos mais significativos. A primeira tarefa do torneio Tribruxo ainda estava a semanas de distância, proporcionando uma janela valiosa para o trabalho deles no problema da licantropia. Eles passaram cada momento livre na sala precisa, refinando e aperfeiçoando os 2 braceletes de Pedra do Sol. Hermione conferiu 2 e 3 vezes seus cálculos rúnicos, garantindo que a taxa de dispersão de energia estivesse perfeitamente calibrada para neutralizar a influência lunar sem sobrecarregar o portador. Daphne, usando seu conhecimento de metais mágicos finos, garantiu que os invólucros de prata estivessem impecavelmente encantados, criando um campo de contenção estável e durável para a poderosa magia em seu interior. Ariana, com seu próprio núcleo agora totalmente reabastecido, realizou a infusão final e delicada do feitiço Lumo Solem modificado, carregando cada pedra do sol com um núcleo perpétuo e autossustentável de pura luz solar. Finalmente as pulseiras estavam prontas. Elas brilhavam com um calor interno suave, parecendo menos instrumentos científicos e mais peças de belas joias antigas. Na véspera da próxima lua cheia, Ariana enviou uma mensagem do patrono a Dumbledore. A fase 2 do projeto Licantropo está pronta para aplicação prática. Precisamos de um ambiente seguro e controlado, além da presença da cobaia. Sua ajuda é solicitada. Naquela noite, o mesmo conselho que se reunirá para testemunhar a denúncia de Pedro Pettigrew reuniu-se mais uma vez na silenciosa solenidade do escritório do diretor. Dumbledore, McGonagall e Snape estavam sentados, ouvindo as 3 meninas paradas diante deles. Remo Lupin, convocado por um chamado pessoal de Dumbledore pelo Flu, estava de pé junto à lareira, com o rosto pálido e marcado por uma esperança nervosa e desesperada. Disseram-lhe apenas que um novo tratamento experimental estava pronto para ser testado. Ariana, como líder do projeto, conduziu o briefing. Ela colocou uma das pulseiras brilhantes de Pedra do Sol na mesa de Dumbledore. Este é um artefato de dispersão contínua de energia solar, ela começou, com a voz calma e clínica. Ele foi projetado para suprimir a ativação viral da maldição da licantropia. Ela prosseguiu explicando a teoria e o método deles, com uma lógica tão clara e precisa quanto o vidro lapidado. Detalhou a hipótese do vírus mágico, o papel da energia lunar como catalisador e o efeito neutralizante da magia solar concentrada. Hermione então se adiantou, desenrolando um diagrama para explicar a complexa matriz rúnica para contenção e dispersão. Daphne a seguiu, explicando as propriedades alquímicas da Pedra do Sol e da prata encantada que tornavam o dispositivo estável e autossustentável. Os 3 professores ouviram em silêncio, atônitos. Não se tratava de um projeto estudantil.
Era uma apresentação de ciência mágica revolucionária que teria sido o orgulho de qualquer divisão de pesquisa do Ministério. Snap, como sempre, foi o primeiro a expressar ceticismo, embora seu escárnio habitual tenha sido substituído por uma expressão de intensa e relutante curiosidade acadêmica. A teoria é audaciosa, disse ele lentamente, pegando o bracelete para examinar o fino trabalho rúnico. Mas você propõe suprimir uma maldição sombria de imenso poder com o que equivale a um feitiço de luz solar contínuo e de baixo nível. A diferença de poder é imensa. Como pode ter certeza de que será suficiente? Não estamos tentando dominar a maldição, professora, respondeu Ariana suavemente. Estamos interrompendo sua fonte de alimento. O vírus da licantropia requer uma onda de radiação lunar específica, ou simplesmente magia lunar, para ser ativado. Este dispositivo não combate o vírus em si, ele cria um campo constante localizado de energia solar oposta. Este campo atua como um ruído branco mágico embaralhando o sinal lunar e impedindo que o vírus receba o gatilho necessário para iniciar a transformação. Não estamos matando a fera, estamos simplesmente impedindo que ela acorde. A explicação dela foi tão elegante, tão fundamentalmente lógica, que Snape se viu sem resposta imediata. Ele apenas resmungou e continuou a estudar o bracelete, com uma expressão de intenso cálculo no rosto. Os riscos, no entanto, não são insignificantes, disse McGonagall, com o rosto tenso de preocupação enquanto olhava para Lupin. Se isso falhar, o estado de falha foi contabilizado, disse Ariana. É por isso que o teste deve ser conduzido em um ambiente seguro. Propomos a Casa dos Gritos. Ela já está preparada para conter uma transformação completa em lobisomem. O professor Snape terá a poção Matacão à mão como uma medida de segurança secundária. E os professores Dumbledore, McGonagall e você, professor Snape, estarão presentes para intervir com força esmagadora se o sujeito mostrar qualquer sinal de transformação descontrolada. Ela havia previsto cada preocupação e planejado cada contingência. Dumbledore, que ouvia com um olhar de profundo orgulho e admiração, finalmente falou. Remo, disse ele gentilmente, com os olhos cheios de uma esperança cautelosa. A escolha, como sempre, é sua. Não há vergonha em recusar. Remo Lupin olhou para a pequena pulseira brilhante sobre a mesa. Observou os rostos das 3 jovens bruxas que se dedicaram a essa tarefa impossível. Durante toda a sua vida adulta, ele fora prisioneiro da lua, sua vida ditada por um ciclo de dor agonizante e transformação monstruosa. Ele aceitara isso como seu destino. E agora, aquelas crianças lhe ofereciam não uma cura, mas uma chance. Uma chance de uma noite tranquila. Uma chance de paz. Ele respirou fundo, trêmulo, e assentiu. Eu vou fazer isso, disse ele, com a voz rouca de uma emoção que não se permitia sentir há anos. Eu vou tentar. O plano estava traçado. Na noite seguinte, enquanto o sol se punha e uma lua cheia e brilhante começava a surgir no céu, um pequeno e sinistro grupo seguiu sob a proteção de feitiços da desilusão até a Casa dos Gritos. Lupin sentou-se em uma cadeira no centro da sala empoeirada e dilapidada, com o rosto pálido e coberto de suor. Os primeiros tremores da transformação já começavam a atormentar seu corpo. Com a mão trêmula, ele permitiu que Ariana prendesse o bracelete de Pedra do Sol em seu pulso. No momento em que a prata se fechou, a Pedra do Sol começou a brilhar com uma luz suave, quente e dourada. Um calor suave, quase imperceptível, espalhou-se pelo braço de Lupin. Os outros Dumbledore, McGonagall, Snap e as 3 meninas, recuaram, com as varinhas erguidas e os rostos tensos de expectativa. Observavam a lua subir mais alto no céu, sua luz pálida atravessando as janelas fechadas com tábuas. Eles esperaram pelos gritos. Eles esperaram pelo estrondo nauseante de ossos quebrando. Eles esperaram pela transformação monstruosa. Mas isso nunca aconteceu. Lupin tremeu, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava os braços da cadeira. Um rosnado baixo de medo escapou de seus lábios. Seu corpo travava uma guerra em nível celular, mas desta vez ele não sentia. Os espasmos agonizantes e devastadores da transformação não ocorreram. A Pedra do Sol em seu pulso brilhava com uma luz constante e desafiadora, seu campo suave e constante de energia solar contendo a maré de loucura lunar. Ele olhou para as próprias mãos, que continuavam sendo mãos. Olhou para a lua e pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu sua atração não como uma ordem de mestre, mas como uma dor surda e distante. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de um alívio tão profundo, tão absoluto que era uma libertação física. A fera ainda estava dentro dele, mas naquela noite ela dormia. No silêncio empoeirado da Casa dos Gritos, cercado por seus amigos, Remo Lupin passou sua primeira lua cheia tranquila desde que era um garotinho. A hipótese havia sido comprovada. O experimento foi um sucesso. E a vida dos lobisomens em todo o mundo bruxo nunca mais seria a mesma. Capítulo 90. A noite na Casa dos Gritos marcou uma virada, não apenas para Remo Lupin, mas para todo o mundo bruxo. O sucesso do bracelete Pedra do Sol não foi um acaso. No mês seguinte, sob as mesmas condições controladas, o teste foi repetido com o mesmo resultado, uma lua cheia pacífica e sem transformações. Os dados eram conclusivos. A teoria estava comprovada. Era hora de publicar. Mais uma vez Ariana, Hermione e Daphne colaboraram em um artigo de pesquisa formal. Este foi intitulado O método proposto para a supressão mágica contínua do vírus da licantropia por meio de um artefato autossustentável de dispersão de energia solar, foi ainda mais inovador que o primeiro. Não apenas detalhou a teoria do vírus mágico da licantropia, como também forneceu as especificações alquímicas e rúnicas completas para a criação dos braceletes de Pedra do Sol. Os designs do dispositivo e o conjunto rúnico específico que o tornava autossustentável foram patenteados sob seus 3 nomes. Uma medida que Dumbledore insistiu para garantir que mantivessem o controle e o crédito por sua descoberta monumental. O artigo foi enviado ao International Journal of Magical Healing and Restorative Arts.
Sua revisão por pares foi acelerada pelos mais respeitados curandeiros e mestres de poções da Europa, incluindo a diretoria do Saint Mungus. A reação inicial foi de descrença e espanto, que rapidamente deu lugar a estudos de replicação frenéticos e entusiasmados. Em poucas semanas, os resultados foram comprovados. O método Dumbledore e Granger-Grengras, como ficou conhecido, funcionou. Não era uma cura, mas era a melhor opção, um tratamento permanente, administrável e indolor que efetivamente devolveu a vida aos lobisomens. Libertou-os da agonia mensal e da monstruosa perda de si mesmos. Agora podiam viver vidas normais, ter empregos e existir em sociedade sem representar um perigo para si mesmos ou para os outros. O impacto foi sísmico. O Ministério da Magia, sob imensa pressão de facções progressistas e famílias com parentes afetados, foi forçado a reavaliar toda a classificação legal dos lobisomens. O registro de lobisomens, antes uma lista de perigosas criaturas das trevas, passou a ser considerado um banco de dados médico. A poção acônito, antes uma tábua de salvação proibitivamente cara e difícil de preparar, passou a ser vista como uma medida temporária obsoleta, quase bárbara. As 3 meninas se tornaram celebridades internacionais nas comunidades acadêmica e médica. Retratos deles apareceram nas capas de periódicos acadêmicos. Eles receberam corujas de curandeiros no Egito, alquimistas na Alemanha e desmamadores no Peru, todos implorando por mais informações, oferecendo parabéns e aclamando-os como as mentes mais brilhantes de sua geração. Em Hogwarts, seu status ascendeu de prodígios respeitados para algo próximo da realeza. Elas não eram mais apenas as garotas inteligentes, eram pioneiras, inovadoras que haviam resolvido um problema que atormentava o mundo bruxo há milênios. As alunas ficavam em silêncio ao entrar em uma sala, não por medo, mas por puro espanto. Essa nova fama teve um efeito profundo em cada um deles. Hermione, que antes almejava a validação acadêmica acima de tudo, viu-se inundada por ela. Seu nome estava agora permanentemente ligado a um avanço médico que mudaria o mundo. A conquista foi tão monumental que suas próprias ansiedades internas sobre notas e classificações de turma pareceram se dissipar. Ela já havia conquistado mais do que a maioria dos bruxos adultos jamais poderia sonhar. Essa percepção lhe trouxe um novo nível de maturidade, calma e confiança. A família de Daphne, os Greengrasses, viu sua posição social e política disparar. Tornaram-se os rostos do pensamento puro-sangue progressista, campeões da ciência mágica e da cura. A própria Daphne não era mais apenas a bela e distante Sonserina. Era uma pesquisadora respeitada, codetentora da patente de um dispositivo mágico revolucionário. Ela caminhava pelos corredores com uma autoridade nova e silenciosa. Sua aliança com Ariana e Hermione a elevava muito além das pequenas disputas de seus colegas de casa. E Ariana aceitou os elogios com sua graça serena de sempre. A fama, os prêmios, as cartas, tudo eram apenas dados, resultados lógicos de um projeto executado com sucesso. Sua verdadeira satisfação não vinha do reconhecimento público, mas da consciência silenciosa de que havia feito uma diferença tangível e positiva. Ela havia aliviado o sofrimento. Ela havia resolvido um problema impossível. Certa tarde, ela recebeu uma carta entregue por uma linda coruja das torres. Não continha o nome do remetente, mas a letra era familiar. Ariana dizia: "Não há palavras para expressar adequadamente o que você fez. Você me devolveu a vida. Não a vida de um monstro, não a vida de um homem se escondendo da lua, mas a minha própria vida. Você me deu paz. É um presente que eu nunca pensei que receberia." Sirius e eu começamos a financiar uma nova iniciativa, usando parte do ouro da antiga família Black, para fabricar e distribuir as pulseiras para lobisomens registrados que não podem comprá-las. Seu trabalho não será apenas uma teoria, será uma realidade para todos. Obrigado não é suficiente. Mas é tudo que tenho. Seu amigo, Remo Lupin. Ariana dobrou a carta, com um sorriso raro e genuíno nos lábios. Essa era a verdadeira medida do seu sucesso. Não as patentes ou a fama, mas o impacto silencioso e profundo na vida de um homem solteiro e bom. A primeira tarefa do torneio Tribruxo se aproximava rapidamente. Os dragões aguardavam. Mas, enquanto Ariana se sentava no silêncio da biblioteca com Hermione e Daphne ao seu lado, sentiu uma profunda calma. Os desafios à sua frente eram significativos, mas já haviam provado que nada era verdadeiramente impossível. Eles haviam curado o incurável. Eles haviam contido a luz solar. Não estavam mais apenas reagindo ao mundo. Estavam ativamente, brilhantemente e logicamente remodelando-o. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.